Muito obrigado, Sr. Presidente. Uma saudação especial ao Sr. Presidente e aos deputados desta Comissão, também ao Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência e também ao Sr. Deputado Luís Pedro Mata Soares, que acabou de sair, e começaria exatamente pelo Sr. Deputado Luís Pedro Mata Soares. O Sr. Deputado Luís Pedro Mata Soares, aliás, como alguns dos dirigentes do CDS, sempre que falam do Estado estão contra, mas quando falam dos reguladores estão a favor. Ou seja, não há melhor Estado se não houver melhor regulação. E os reguladores são essenciais para termos melhor Estado. E, portanto, a Autoridade da Concorrência vem aqui dizer-nos que está melhor porque tem outras perspectivas e outras preocupações no âmbito das suas atribuições, mas também no âmbito de uma porta entreaberta que encontrou e para a qual encontrou também resposta. Ou seja, o recurso a uma norma genérica no Estatuto da Autoridade da Concorrência e também na Lei Quadro das Entidades Reguladoras Independentes, que lhe permite promover conselhos e análises e propostas às entidades públicas, designadamente os governos ou as Assembleias Legislativas, foi usado pela Autoridade de Concorrência para criar uma unidade que vai para além daquilo que é tradicional na regulação, aquilo que eu considero desde 2003 a regulação soft. Ou, como considero quando as discussões são um pouco mais quentes, a regulação pífia. Pela primeira vez eu vejo que a Autoridade da Concorrência tem, não é pela primeira vez, mas é pela segunda vez eu vejo que a Autoridade da Concorrência tem uma perspectiva de intervenção para além daquilo que era tradicional nos últimos anos relativamente à Autoridade da Concorrência, que era bem mais defensiva e menos afirmada no contexto global das entidades reguladoras e das suas áreas de intervenção. Nesta questão eu gostaria de referir, Sr. Presidente, que me parece ser central que esta nova unidade receba dos poderes públicos alguma certificação. Ou seja, se nós olharmos para o universo dos pareceres e das análises feitas, nós ainda não temos um sentido estratégico para esta unidade. Foi mais ou menos como ir à procura de algumas coisas para fazer, tentando encontrar o calibre certo para o trabalho a fazer. E para que esse calibre certo se possa afirmar, eu gostaria de recomendar ao Sr. Presidente uma tentativa de aproximação ao Tribunal de Contas que, na minha perspectiva, é essencial numa avaliação de políticas públicas e também no âmbito da concorrência. Aliás, o Tribunal de Contas tem inúmeros estudos que levam a uma apreciação sobre as políticas de concorrência e também sobre as matérias de concorrência que a própria autoridade trata. Portanto, esta é a primeira proposta, mais do que uma proposta no sentido de que a Autoridade da Concorrência possa estabelecer um canal com o Tribunal de Contas que permita uma melhor articulação. A segunda nota tem a ver com os universos de ação. Ou seja, a Autoridade da Concorrência tem, como todas as autoridades reguladoras e supervisoras, limitações de natureza orçamental e de meios humanos, e nessa perspectiva deve determinar as suas áreas. Eu acho que a Autoridade da Concorrência terá um plano plurianual, um plano de atividades plurianual, e poderá consagrar uma visão mais plurianual das intervenções a fazer. Isso parecia muito importante para nós não termos esta perspectiva de que a Autoridade da Concorrência tem uma unidade só para ir às deixas, mas tem uma unidade para fazer escola, para se afirmar internacionalmente e também para fazer benchmarking, que isso também é essencial na afirmação dos órgãos reguladores no contexto europeu. E por último, Sr. Presidente, uma perspectiva da concorrência, na perspectiva da não concorrência. O que eu quero dizer com isto? Nós temos uma limitação na apreciação da concorrência em Portugal, que é uma verificação legal das competências da Autoridade de Concorrência perante cada processo. E isso leva à consideração de que a Autoridade da Concorrência é um homologador, um notário, que por vezes até leva a que os grupos parlamentares e alguns dos senhores deputados, incluindo o Sr. Deputado Luís Pedro Mata Soares, acabou de o fazer, considerarem que está resolvido um problema de legalidade só porque a Autoridade da Concorrência deu um parecer favorável. Isso para, ainda por cima, um ilustre jurista, como é o Sr. Deputado Luís Pedro Mata Soares, exatamente como é um ilustre jurista o Sr. Deputado Luís Testa, e não sou eu tanto, mas apesar de me dedicar ao estudo destas questões há muitos anos, sei que isso é assim, não quer dizer que um parecer da Autoridade da Concorrência conceda legitimidade política e legitimidade
numa perspectiva da política pública também e, essencialmente, conceda legalidade a um ato verificado pela própria Autoridade da Concorrência. E, portanto, nessa perspectiva, convinha que a Autoridade da Concorrência não se fosse transformada num órgão de remesso para a verificação da legalidade de qualquer ato. E, por último, Sr. Presidente, agradecendo a sua atenção, Já vai longa. dizer por último o seguinte: Sr. Presidente, não ceda na consideração de uma Autoridade da Concorrência capada. Permitam os Srs. Deputados este termo. A Autoridade da Concorrência deve afirmar-se cada vez mais e, para isso, deve ter uma perspectiva afirmada no contexto da comunicação. Os últimos tempos têm sido muito importantes, mas não cesse na capacidade de afirmação da Autoridade da Concorrência. Muito obrigado.